Estimadinha, artrite. Falamos de artrose. Qual é a Na diferença realidade, uma para outra? A artrite é uma inflamação da articulação. A artrose é uma degeneração da articulação. A artrite normalmente dá em pequenas articulações, artrose em articulações maiores. Então é uma doença inflamatória. Inflamatória. Mas não mata. Morre com ela, né? Morre Mas com ela. não vai matar. Mas com muita dor. E a fisioterapia ajuda muito? Ajuda, porque a gente tem aparelhos justamente para ajudar a acelerar o processo de alívio de dor, inflamação. E dá em pessoas de mais idade? Ou dá também, não? Pode dar lá na Não, juventude? pode dar não? na juventude. Pode? A gente vê mais em pessoas de mais idade. De mais idade, né? De mais idade, né? Sim. Estimadinha. E esses... Antes de falar nisso aí, eu queria te perguntar uma coisinha aqui, estimadinha. E a plataforma vibratória, o que é isso? Que eu vi aqui numa das suas especializações que a gente acabou não falando. A gente tem Que a é plataforma vibratória. É uma plataforma que foi desenvolvida pelos russos na época em que eles iam para o espaço e se mantinham longos períodos por lá. Eles levavam junto. Por quê? Porque como tu não tem a força da gravidade, lá tu acabava perdendo densidade muscular, densidade óssea e massa muscular. Então eles desenvolveram um equipamento onde tu sobre ela, tu exerce 10 vezes, a força 10 vezes maior do que teu peso corporal. Né? Hoje em dia estão usando muito em academias, clínicas, enfim. É um recurso que a gente tem a mais, onde em 20 minutos tu tem um ganho que equivale a 1 hora de atividade física. E o que? Ele vibra? O que é? Ela vibra e oscila, né? E oscila. Dependendo daquilo que tu quer. Os efeitos são inúmeros, assim, drenagem linfática, ganho de força muscular, alongamento, flexibilidade. Disfunção crânio-mandibular. E ATM. Que a gente vê... as pessoas hoje em dia passam por cirurgias ortognáticas ou até mesmo extrações, siso. Quando permanecem muito tempo com a boca aberta, acabam fazendo aquele trismo pós-cirúrgico, né? Ou seja, aquela dor, aquela rigidez. Hoje em dia a fisioterapia tem recursos, né, para tratar essas dores e essas disfunções, né, com relação à articulação temporomandibular. Até mesmo uma subluxação anterior do disco que a gente tem na articulação. Então, são né? cirurgias que são feitas aqui. E as pessoas às vezes têm dores referidas na ATM, né, irradiadas para o ouvido, região cervical. Então a gente trata essa área também. Estimada, claro que nas clínicas de fisioterapia, e não é só na sua, em todos que a gente conhece em Rio do Sul, uns que a gente, enfim... Os derrames cerebrais, que é uma coisa que acontece muito hoje, infelizmente muito comum, infelizmente. Essa recuperação das pessoas pós um AVC, enfim, ela é muito demorada mesmo? É demorada. Na clínica, nós trabalhamos em 2 fisioterapeutas e mais 2 funcionárias. Essa área de neurologia, né, que a gente chama, tanto neuro quanto respiratória, quanto a parte de fisioterapia estética no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, é a outra fisioterapeuta, né, a Júlia, que trabalha comigo, minha colega. Mas claro, a gente vê no dia a dia, mas são pessoas assim que tiveram uma situação dessa, ou até mesmo um traumatismo crânioencefálico, ou as crianças, né, que tiveram uma paralisia cerebral. São pacientes que às vezes estão 2, 3 anos com a gente, semanalmente. E tem que haver essa dedicação. A gente observa muito assim na clínica, por mais que a minha profissão, né, mas se tu não tem uma dedicação e uma disciplina, tu não consegue atingir o resultado, né? Eu também já fui paciente de clínica de fisioterapia e realmente assim, aquela coisa de tu ir todo dia para fisioterapia, tu ir toda semana, é desgastante. É um saco, mas tem que ir, é isso? É um saco, Mas tem que ir. Mas a gente sabe que para tudo na vida, se a gente tem disciplina, a gente tem determinação, a gente consegue atingir... Tem bons resultados aí, os né? teus objetivos. Estimado, e essas fitas aí que a gente vê os atletas hoje aí, a gente vai ali no nosso vôlei principalmente, aquele monte de mulher, porque é um monte de mulher grande e bonita, né? O voleibol tem esse privilégio, a gente joga, ser bons jogos, mulheres bonitas, né? Isso, claro, não deixa de ser um atrativo além de toda a qualidade técnica e de conjunto coletivo, aquela coisa toda. Mas a gente vê muitos atletas hoje com essas fitas
no braço, na coxa, atrás da coxa, enfim. O que isso ajuda numa lesão? Isso é para lesões musculares, é isso? Principalmente. Na realidade, o kinésio tape, que são essas fitas elásticas, né? Eles têm a elasticidade dela é similar à elasticidade, o coeficiente de elasticidade da aqui, pele. Pega melhor aqui para nós. Vamos levantar aqui, exatamente. Aqui, ó, que daí tu pode até... Isso, como é que é aqui? Isso. Tá. E assim, ele tem duas funções básicas, né? Tudo depende do modo como tu aplica ele e dependendo se tu aplica da origem para a inserção do músculo ou da inserção do músculo para a origem. As duas funções primordiais dele é tonificação do músculo, ou seja, estimular a contração, ou relaxamento, que promove a analgesia. Né? A gente usa principalmente lesões musculares, mas tem, dependendo do corte, da aplicação, tu tem como fazer uma estabilização. Né? São bandagens elásticas, não são bandagens rígidas, que te permite ter movimento. Mobilidade. Né? Ele gera uma certa... E ele não cura, ou ele só alivia a dor e te dá a condição de você jogar? Não, assim, ele não tem medicamento, a cor não tem nenhuma influência. É opção? O vermelho é mais forte que o rosa. Não tem. Na realidade, assim, como foi desenvolvido no Oriente, os orientais eles preconizam que as cores quentes são tonificantes e as cores frias são relaxantes. Então, a gente tem azul, preto, rosa, verde, amarelo. Né? Então, essa é a situação. Mas, fora isso, não tem medicação nenhuma. Tudo depende do como tu corta e o modo de aplicar. E certo? não é eu passar lá, comprar um rolo desse, sentir uma dorzinha aqui e botar que vai, não. Não é um emplasto de não sabiá. Não é um emplasto de sabiá, aquele antigo. Então, vamos deixar bem claro. Nem salompas, nada disso. Não. Tudo depende de como tu vai aplicar, dependendo da lesão. Então tem que ser aplicado por um profissional? Profissional, não tem como uma pessoa ir lá e aplicar. Até tem gente que cola assim, né? E o psicológico faz coisa. Faz coisa, e tem uns que acham bonito ainda, e né? acha bonito e acha bonito, e tal, né? chama atenção, Estimada, né? isso aí hoje é muito comum, né? Bastante comum. A gente comum vê em tudo quanto é área esportiva hoje, desde futebol, voleibol, basquete, a gente vê muito isso aí.